Jesus nos trouxe o caminho para seu reino. O reino de Deus Pai. Jesus nos mostrou o caminho para a salvação, o caminho para seu reino. Ele nos redimiu do pecado e da lei que dava a Satanás autoridade sobre nós. E, quando vós estavais mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. Vemos aqui que há uma parte que diz que fora riscado a cédula de obrigações ou ordenanças. A cédula é a lei de Moisés. Ou seja, aqui se relata sobre a anulação da lei que oprimia a todos, a salvação era impossível. Nessa passagem ele diz que estávamos mortos perante a lei, assim, ele nos resgatou da autoridade dessa lei impossível. Nos livrou da autoridade de Satanás. O Senhor do Velho Testamento, uma vez enviado as leis ao homem e pela sua aceitação pelo homem, ele ganhou autoridade sobre a humanidade. O homem ficou refém da lei impossível de se cumprir. Com isso estávamos sujeitos às suas punições e maldições caso desrespeitássemos as mesmas. Jesus a tirou do meio de nós e a cravou na cruz. Jesus desarmou o principado, Satanás, tirou a autoridade do diabo e a triunfou em si mesmo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir, resgatar, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Jesus veio resgatar aqueles que estavam sob a lei. Quando somos resgatados, estamos sendo libertos da autoridade de outrem. Ou seja, Deus não nos iria resgatar de sua própria autoridade. Ele nos resgatou da autoridade do diabo, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. A redenção é como um pagamento de resgate para se libertar. O pagamento foi o sangue de Jesus, sua morte e ressurreição, que nos libertou das trevas pagando nossos pecados que estavam sob os mandamentos da lei. Jesus nos libertou do sistema de julgamento, as maldições e castigos, sem misericórdia dado por Satanás. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é inexistente, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há transgressão. Romanos, capítulo 4, versículos 14 e 15. Em Deuteronômio 28, aquele que quebra a lei, é amaldiçoado. Fica sob a ira de Deus. A lei multiplica o pecado, condenação, transgressão. Mas quando Jesus nos redimiu da lei, não há transgressão. Jesus resgata aquele que anda em fé com ele. O Espírito Santo nos transforma e nos chama ao arrependimento quando nos comportamos de forma incorreta. Sentimos que não estamos andando com Jesus e pedimos seu perdão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem, que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abrão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 a 14. Primeiro, Deus nunca trabalharia contra seus próprios propósitos. Seria um reino dividido. A lei não é de Deus, a fé é de Deus. Como vimos, a lei é contrária à fé. Aqui fica claro que somos salvos pela fé e não pela lei. A fé nos leva perto de Deus, enquanto a lei nos afasta de Deus, ou seja, sentidos totalmente contrários. Quando você está sob a lei, ficará desconectado de Jesus. A conexão com Jesus é feita pela fé. Jesus nos resgatou da lei e de sua maldição. A palavra resgate vem de salvar alguém de uma autoridade para outra.
Mais um exemplo no qual vemos que Jesus não tinha autoridade na terra. O diabo tinha autoridade sobre a terra com sua lei. Jesus carregou nossos pecados, pagou nossa fiança para nos resgatar dessa lei e maldição. Jesus apenas nos pede para amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Note que são pedidos de transformação para o amor. Não são mandamentos de comportamentos ou ação. Por isso Deus se fez carne, viveu o puro amor, para que pudéssemos conhecer ao verdadeiro Pai, admirá-lo e amá-lo, assim poderíamos também amar ao próximo. Amor não é um ato, é um sentimento que cresce com o convívio e transformação. Os atos de bondade são consequências de transformação dos nossos valores e do espírito. Conheça a Cristo e seu amor florescerá. Que Deus te abençoe. Se você gostou do tema, adquire o e-book na Amazon ou livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.